Como eu disse no início do nosso Atalaia Mais de hoje, a gente recebe aqui no estúdio a vereadora de Aracaju, professora Sônia Mery, para vir bater um papo comigo sobre tudo, principalmente sobre a atuação dela na Câmara de Vereadores. Professora, eu falei aqui justamente que a senhora achou ruim, mas claro que a senhora não vai me repreender no ar, né, professora? Hipótese alguma. Mas colocar o nome professora ali, né, a sua profissão no início do seu nome, lhe traz muita satisfação, né, Sônia? Seja bem-vinda, boa tarde. Então, boa tarde, Foca, a todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. É uma satisfação enorme falar com vocês, diretamente aqui pela nossa TV Atalaia, dizer que ser professora é o que eu sou de fato, porque a minha vida toda foi construída na educação, né? Então, ser professora traz toda a nossa história e traz também as principais pautas que nós representamos hoje na Câmara Municipal de Aracaju, que é o acesso à garantia dos direitos, e ser professora como servidora pública, que fui a vida inteira, primeiro no Estado, depois na Universidade Federal, né? Foi, assim, fundamental. Como militante dos sindicatos, fui uma das fundadoras do Sintese, depois militando no sindicato, o Antissindicato Nacional, na defesa da educação e, como eu disse, da garantia dos direitos das crianças, dos adolescentes, das juventudes, das mulheres, né? E isso me traz muita satisfação. E como geralmente, né, os políticos, cada vez mais há muita rejeição a essa questão da política, porque muitas pessoas fazem da política como se fosse a profissão, né? Então, por isso, ser professora é importante, porque eu sou professora de profissão e de construção como trabalhadora, né? Mas estou vereadora de Aracaju. Então, vereadora, professora Sônia Mery. Isso. Vamos lá, vamos falar a respeito desse projeto que foi aprovado na última segunda-feira. O presidente da Câmara convocou uma sessão extraordinária para que o projeto que tratava-se justamente da criação dessa parceria público-privada fosse votado, né? Isso. O projeto foi votado e aprovado, mas com o voto contrário da senhora. Sim. Por que esse projeto é ruim para a capital sergipana, vereadora? Então, primeiro dizer que nós lutamos para ele não entrar em regime de urgência, porque a prefeita teve 6 meses praticamente, onde poderia apresentar um projeto. A secretaria onde esse projeto vai ser desenvolvido, que é um programa, na verdade, ela já havia sido aprovada há um tempo atrás, há 3 meses atrás, mais ou menos, e mandou em regime de urgência. Então, a primeira coisa que nós criticamos, por que chegou em regime de urgência? A prefeita, enquanto vereadora, sempre criticava o ex-prefeito, porque só enviava projetos em regime de urgência, que altera a estrutura das secretarias, que altera a estrutura do poder público. E agora ela faz a mesma coisa, tem feito isso sucessivamente desde que ela assumiu. E esse projeto específico, na verdade, é a criação de um programa, tipo um programa guarda-chuva, onde ali está escrito no projeto, né, ela recupera um projeto de 2013, que foi do governo João Alves, que já permite parceria público-privada, e ela amplia ele e aprofunda para todas as áreas, ou seja, é um programa que, ao ser aprovado, a prefeita pode fazer parcerias público-privadas de qualquer área, desde a saúde, educação, meio ambiente, tecnologia, ciência, produção de ciência, de conhecimento, habitação, lazer, todas as áreas estão nesse projeto, e o que é a parceria público-privada, né? Para que a população possa compreender bem. É que quando os projetos de parceria público-privada, o município, né, ele, ao fazer as licitações para fazer essas parcerias, implica de colocar a gestão do que hoje é público, como a saúde, a educação, a construção de escolas, a gestão e a aquisição de equipamentos, por exemplo, na mão de empresas privadas. Entendi. E nós temos uma luta histórica de manter esses serviços com um trabalho diretamente público. Inclusive, um dos problemas do projeto, Foca, além de ser amplo demais, que não é só para esse ano, mas para qualquer gestor que venha depois disso, a não ser que ele seja revogado, é que ele vai usar fundo público, que nós lutamos tanto para ter fundo público, para fazer administração direta, para entregar às empresas privadas. Ou seja, ao fazer isso, você está retirando do fundo público dinheiro para colocar na mão de empresa. E nenhuma empresa privada vai querer desenvolver nenhum projeto no município de Aracaju se ela não obtiver o lucro.
E aí são grandes empresas que vão concorrer, provavelmente, para lucrar em cima de um recurso que não vai, provavelmente, atender e universalizar o direito à saúde, o direito à educação, né? Além do mais, o projeto prevê, dentro dele, um conselho gestor, que nós discutimos muito isso, que não é paritário, que é o que vai avaliar os projetos, vai avaliar a prestação de contas, os resultados, os relatórios, e esse projeto não é paritário. Conseguimos aprovar uma emenda, eu votei favorável, mas mesmo assim o projeto não tem uma ampla participação popular. Vereadora, daqui a pouco a gente fala melhor a respeito desse assunto e vários outros temas, porque eu tenho algumas provocações para fazer. Está tudo congelado, está tudo defasado, professora? Pois é, minha solidariedade aos professores, nós estamos acompanhando essa luta, geralmente nós participamos das assembleias e pedir aqui que o governador apresente, né, um descongela aí de todas as gratificações do triênio, porque a carreira do professor fica totalmente desestruturada quando isso acontece. E aí a inflação aumenta e não adianta só você colocar no vencimento, porque os professores têm, de fato, o resultado do seu salário é fruto de todo esse processo que está na própria carreira dele, que precisa ser respeitado. Vamos lá, professora, para a gente concluir e partir para outros assuntos a respeito da PPP. Então, a parceria público-privada, que é, na verdade, um programa que vai ser vinculado a uma secretaria. Isso. Então, a secretaria, essa nova secretaria que a prefeita Emília criou, foi, na verdade, parte do projeto que foi aprovado segunda-feira. Não é isso? Isso. Então, ela é a espinha dorsal da secretaria. Certo. Então, vocês aprovaram segunda-feira a criação a implementação da PPP e a secretaria, é isso? A criação da secretaria, as duas coisas? Não, a criação da secretaria já ocorreu meses atrás. Certo. Junto com aquele pacote com as outras secretarias. Foram 4. Nós votamos favoráveis, com emendas para melhorar a própria estrutura das secretarias. E essa secretaria nós votamos contra. Nós votamos favoráveis à Secretaria da Mulher, à Secretaria da Pessoa da Pessoa com Deficiência e à Secretaria de Cultura, que é uma luta histórica. Foi muito importante a prefeita ter apresentado essas secretarias, né? E há demandas de outras também, da população LGBT e de outras áreas da questão racial. E essa quarta secretaria? Essa quarta secretaria, eu votei contrário, mas ela foi aprovada por maioria na Câmara, que é exatamente a secretaria que vai cuidar das parcerias público-privadas, de todas as concessões que o município vem a fazer nas diferentes áreas. É o plano estratégico, ou seja, a prefeita Emília aprovou um programa que será toda a espinha dorsal, não só dessa secretaria, mas da sua gestão, porque ela poderá fazer toda a gestão, desenvolver toda a gestão a partir das parcerias público-privadas, não será obrigada a fazer concurso público, isso poderá ter impacto, por sua vez poderá ter um impacto a longo prazo, médio prazo na Previdência, vai criar sistemas de trabalho, de regulamentações de trabalho diferenciadas dentro dos equipamentos públicos, se for feito parceria com a saúde, se for feita parceria com a educação, com a assistência, qualquer outra secretaria, né? Você cria diferentes formas de regulamentação de trabalho, trabalhadores CLTistas, trabalhadores concursados. Então, você vai passar a ter essa característica, porque o concursado que existe, se fizer uma PPP com a saúde, o concursado vai continuar sendo concursado, mas ele vai estar dividindo o espaço e o seu trabalho com o CLTista. Há um processo de precarização do trabalho, porque as empresas não vão querer contratar os profissionais para fazer o pagamento justo às suas profissões, aquilo que ele de fato deveria receber, pagamentos de piso. Então, tem várias implicações, né? Além de usar recursos fundos públicos e comprometer os fundos públicos, que é uma luta social imensa para a garantia de direitos, para colocar na mão dos empresários. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso, nós tivemos todo cuidado, a bancada de oposição toda foi contrária, né, a esse projeto. Nós fomos contrários primeiro a votar em regime de urgência e fomos contrários também no momento da votação. E aí eu acho que é muito importante que a população saiba disso, porque o discurso a população quer ter a oferta do serviço bom, de qualidade, ela quer ter o serviço. A parceria ela vai ajudar a ter esse serviço e nós estamos colocando em xeque isso, porque, inclusive, as formas e os critérios que estão estabelecidos no programa, eles não garantem a universalização do atendimento dos direitos, principalmente educação e saúde. Além do mais, nós temos hoje conselhos, nós temos a educação, por exemplo, ela tem uma gestão democrática, então não cabe aí uma gestão privada aí dentro. Sim. Vereadora, a respeito de projetos que a senhora encaminhou,
que a senhora pautou lá na Câmara, que teve a sensibilidade dos seus colegas de aprovarem, né, alguns desses projetos que a senhora apresentou, principalmente de janeiro para cá, né, não na outra legislatura. A senhora tem, na verdade, conseguido, né, convencer ali os colegas, não? Sim, na medida do possível, né? Não é fácil, porque nós temos concepções diferentes da relação com o serviço público, como eu acabei de colocar, né? São concepções, mas nós temos tido algumas dificuldades para aprovar projetos quando eles, inclusive na criação das secretarias, quando eles trazem à tona, traz o reconhecimento que é preciso garantir direitos iguais para a população, principalmente para aquela mais vulnerável, que são as questões étnico-raciais, a população LGBT, as questões das mulheres. Então não é fácil aprovar projetos dessa natureza. Nós também temos projetos aprovados que nunca foram implementados, que tratam exatamente na defesa da criança e do adolescente, como o plano municipal que precisa ter, diretrizes para esse grupo. Nós temos um projeto que vai entrar em debate, que é para as pessoas em situação de rua, mas nós estamos tentando, conversando com a população vai para a Câmara também se manifestar, para pressionar também até certo ponto. Teve algum nesse primeiro semestre? Esse primeiro semestre nós já tivemos 4 projetos aprovados. Dentre eles, tem um projeto muito importante para a educação, que é o combate ao trabalho escravo, ou seja, fazer campanhas e discutir no âmbito da educação, como atividades extracurricular, esse conhecimento, porque nós ainda temos trabalho análogo à escravidão em nosso país. E dentro disso nós estamos na perspectiva também de pressionar a Câmara Federal para aprovar a redução da jornada de trabalho da escala 6x1. Então nós estamos nesse movimento casado e agora nós aprovamos 2 projetos que vão ampliar a consciência da população através da educação de combate. E temos o último que foi aprovado agora, também nós pedimos para ser em regime de urgência, que já estava há muito tempo protocolado, que é para a retirada de todas as catracas, imediatamente quando ele for sancionado, catracas duplas do transporte. Teve um apelo popular muito grande, muitas denúncias que nós recebemos, e nós aprovamos esse projeto por unanimidade. Todos esses que eu citei aqui, eles foram aprovados por unanimidade. Qual o principal problema com relação às catracas? O problema em relação às catracas são que as pessoas que possuem algum tipo de deficiência, elas têm problemas para passar nessa catraca, porque ela acaba causando, tipo, uma claustrofobia. Nós temos problema com as pessoas que são obesas, que não conseguem passar. Então, foram muitas, e elas se sentem, inclusive, muito mal no processo desse, né? E aí nós fizemos entrevista com as pessoas dentro dos ônibus, nós conversamos com as pessoas na rua, nós fomos para os terminais e aproveitamos também todo um debate, fizemos uma representação pública no Ministério Público. Já foi aprovado esse projeto? Já foi aprovado. Para que não tenha mais essas catracas duplas, né? Isso. Principalmente da empresa Aviação Atalaia, que é a empresa que tem mais essas catracas, perdão. E a prefeita Emília Corrêa ainda não decidiu se vai sancionar, se vai vetar, né? Nós vamos aguardar, né? Mas eu espero, né? Eu tenho quase certeza que ela não tem como vetar um projeto desse, porque, inclusive, há uma recomendação do Ministério Público já para isso também. Então, nós não fizemos isso à toa, né? Nós estamos atendendo a demanda da população. Como também aprovamos emendas na LDO, é importante dizer, a LDO é a Lei de Diretriz Orçamentária. Emília está trabalhando com orçamento que foi definido na gestão anterior ainda, aprovado. Ela aprovou o orçamento para esse ano. E nós agora aprovamos o orçamento para o ano que vem, para o próximo ano. E na Lei de Diretriz Orçamentária, que foi uma peça, né, que foi enviada sem ainda as ações definidas, ela poderia ter enviado as ações que nos ajudariam a qualificar melhor, ela não enviou, mas mesmo assim nós aprovamos a LDO e aprovamos com várias emendas, né, acho que em torno de 15 emendas. E dentre elas nós aprovamos emendas de valorização do servidor público, profissionais da saúde, do magistério, da Guarda Municipal. Aprovamos emendas que reconhece e valoriza também na questão ambiental, os cuidados, a crise climática está aí. Então, algumas emendas foram repetidas anteriormente, foram aprovadas agora, minha e de autoria de outros vereadores, para que a gente possa direcionar agora a própria LOA. Mas, além disso, vai ser encaminhado até agosto o plano plurianual. Todo prefeito, quando assume, né, a nova gestão, tem que apresentar o plano para os próximos 4 anos. Nós estamos aguardando esse plano chegar e nós vamos discutir aí agora como é que o povo está nesse plano e nesse orçamento que nós acabamos de aprovar. Então, é uma luta aí constante e nós esperamos que a população continue nos acompanhando, cobrando de nós, né,
que a gente realmente tenha uma atuação que defenda os seus direitos. Nós sempre que recebemos um projeto, a gente vai para a rede social e posta. Recebemos um projeto, o projeto trata disso, é preciso que você conheça. A gente faz audiência pública quando dá tempo. Quando não dá tempo, a gente coloca os elementos desse projeto, colocamos algumas partes dele nas redes sociais para as pessoas conhecerem. E esse próximo semestre, todo o projeto de lei nosso, de nossa autoria, a população vai participar diretamente da construção dele, já na nossa rede social. Nós vamos colocar todo o projeto lá para que seja analisado, para apresentar emendas, para quando ele venha a ser apreciado, ele já venha com as emendas, sim, com a contribuição popular. Perfeito. Olha, meus amigos, atenção, hein? As inscrições para o Circuito de Corridas TV Atalaia 2025 esgotaram, hein? Um verdadeiro sucesso, meu amigo. Centenas de corredores garantiram presença na primeira etapa quando o dia raiar. Agora é só realmente se preparar. A entrega dos kits será no próximo dia 26 de julho, às 10 horas da manhã, até às 9 da noite, tá? Lá no G Barbosa do Shopping Rio Mar. Se você se inscreveu, já sabe. O kit é indispensável para viver essa experiência completa, né, com a sua turma, com os amigos, com a família. Circuito de Corridas TV Atalaia 2025 é emoção, é preparação, sucesso absoluto, e a gente vai se ver lá na largada, né, dia 27, às 6h30 da manhã, na Praia Formosa. Então, até lá, hein? Vamos lá. Vereadora Sônia Mery, fiscalização. Acho que o papel do vereador, acho não. O papel do vereador é fiscalizar. Exatamente. Tem muito vereador catenga. Lá no sertão o pessoal conhece lagartixa, né, de catenga, né? O vereador catenga, aquele que balança a cabeça, assim, balança a cabeça. Sim, senhor, quando é um prefeito, no caso a Emília, sim, senhora, e vai lá e aprova tudo que ela manda? Sim, nós temos uma bancada que a maioria hoje vota com a prefeita, né? A prova disso é que o programa de parcerias institucionais e inovação foi aprovado com a maioria, que é a base aliada da prefeita. Nós temos tivemos agora, né, 5 vereadores contrários a esse projeto. Então, nós temos esse tipo a população acompanha e sabe os projetos como chegam. Mas nós também tentamos, na medida do possível, dialogar com os vereadores da situação quando o projeto é muito ruim, como foi o caso do projeto do Aracaju Previdência, que ela enviou, junto com um projeto amplo, que era uma reforma da Previdência, e que aí a população, os sindicatos, as categorias organizadas do serviço público se juntaram e pressionaram os vereadores. A turma foi para cima. Exatamente. Então, isso é muito importante, a participação popular nos mandatos, no trabalho junto à Câmara, porque isso nos ajuda a fortalecer a garantia dos direitos. Eu também tenho feito fiscalização nas unidades básicas, nos hospitais, na educação e nos contratos que são realizados, né? Como eu disse inicialmente, a prefeita, desde que ela entrou, ela já apresentou o projeto de empréstimo, de 2 empréstimos, né? Inclusive um para comprar os ônibus, que agora também está sendo questionado por um dos vereadores, o vereador Elber, sobre o valor, a carta que ela tomou como referência sobre o valor, que é um valor muito alto, diferente de outros. Mas nós também, e nós votamos contrário àquele empréstimo naquele momento, por entender que não poder, porque o projeto veio cheio de erros, muitas falhas, e eu acho que é intencional, para poder confundir na hora da votação, porque não apresenta, inclusive, informações que são necessárias para a votação de um empréstimo. E nós também observamos, por exemplo, na educação, vou pegar só uma área, na educação foi muito contrato, até agora, tudo terceirizado, como já tinha na gestão anterior. Ela aumentou os contratos terceirizados, para a contratação, por exemplo, de cuidadoras, né, de pessoas para cuidar de creche, pessoas com deficiência. Está demorando muito de chamar os concursados, já era para ter chamado, porque no segundo semestre nós vamos precisar de professores nas escolas, nas salas de aula e nas creches. E tem um detalhe importante, por que a prefeita não aplicou o percentual dos 25% da educação, do Fundo da Educação, do Fundeb, na educação nos 4 primeiros bimestres? Ou seja, no primeiro bimestre, há 2 meses, no primeiro bimestre, ela aplicou 14%. E no segundo bimestre, ela aplicou 16%. Sobrou ainda um recurso de mais de 4 milhões da gestão anterior, que deveria ter sido aplicado até abril. Daria para fazer toda a parte, por exemplo, que agora daqui a pouco começa o calor, de climatização nas escolas da rede.
Não foi feito, não tem projeto e o recurso. Então, cabe a nós, como vereadores, não só estudar, analisar a prestação de fazer, ver no portal da transparência, além daquilo que não tiver no portal da transparência, cabe a nós requerer, por meio de requerimento, solicitar informações para que a gente possa não só denunciar, não só tomar as ações necessárias, cobrar da prefeitura o cumprimento das ações com os fundos públicos e também fazer indicações e colocar no orçamento, porque isso é importantíssimo para a gente saber a aplicação do orçamento. Vereadora, vamos falar a respeito do cenário da política nacional. Como é que a senhora observa esse clima político que a gente está vivendo hoje no país? Tem aí o governo Lula dizendo que a culpa não é dele, a culpa é de Eduardo Bolsonaro, que está lá justamente articulando a taxação, que está articulando as sanções contra o Brasil e contra a Suprema Corte. E tem justamente o Bolsonaro, está dizendo que está sendo perseguido, tem a turma que está dizendo que o Alexandre de Moraes está atropelando a Constituição, a democracia, enfim. Como é que a senhora observa? De que lado a senhora está? Aliás, eu já sei de que lado a senhora está. Mas qual o seu pensamento diante de tudo isso? Então, nós estamos vivendo uma realidade muito delicada, muito complexa no nosso país, que não é uma questão só de esquerda contra direita a partir de dois nomes. Eu acho que nós estamos vendo um aprofundamento de uma crise do capitalismo, onde os Estados Unidos, ele tem uma política que ele sempre foi imperialista, com os países, inclusive com o nosso, tentando intervir na política internacional, só que agora ele passou dos limites, porque ele utilizou de um argumento para taxar, né, o Brasil, não só o Brasil, mas taxar outros países, mas no Brasil, um dos argumentos que ele utilizou foi exatamente colocando como se o presidente, como se a justiça brasileira, ele tentando intervir, a primeira vez que isso acontece, acho que no mundo e no Brasil, um presidente tentar interferir nas decisões da justiça no nosso país. E aí colocar isso como argumento. Acontece que a população deve ter acompanhado, se não acompanhou, é visível, é transparente, por meio do YouTube, todo o processo que foi feito de investigação dos atos, não só de Bolsonaro, mas de todos aqueles envolvidos nos atos que estão sendo considerados criminosos, né? Então, foi um processo onde eles tiveram a possibilidade de apresentar provas, de se defender, né? Tudo dentro daquilo do seu regramento. Do rito. Do rito que existe. Veja, eu vou trazer uma provocação até para a senhora responder. O ex-presidente do STF, o ministro Marco Aurélio Mello, disse que Bolsonaro e as pessoas que foram condenadas pelo dia 8 de janeiro deveriam ter o processo legal, o rito legal da primeira instância. Eles foram julgados já no Supremo, ou seja, não tem recurso mais para eles. Sim, por quê? Porque o Supremo não poderia se negar a julgar, nem a própria PGR, que foi... Quem denunciou. Exatamente, porque isso saiu do espectro, inclusive, da Câmara Municipal, coisas que também eles dizem, isso poderia ter sido decidido na Câmara, não poderia. Então eles foram provocados com elementos e ele teve que prosseguir, portanto isso teria que ter o julgamento, eles estão cumprindo a função deles. Essa é a função deles. Inclusive, juristas aqui no nosso estado, né, eles têm feito esse debate e têm colocado. Então, e Alexandre nada foi de Moraes contra. É um guardião da democracia? Não é Alexandre de Moraes, não é Alexandre. O Supremo está sendo guardião? É o Supremo, porque é uma questão que tem uma implicação superior e que eles estão fazendo dentro daquilo que é seu dever. Eles não estão extrapolando o dever. E fizeram isso de forma muito democrática, ouvindo todas as pessoas implicadas no caso, né, tendo tempo suficiente de recorrer, tendo todo o tempo dentro dos critérios da lei. E aí a lei tem que ser cumprida. Agora, o que é que ocorre? Ocorre que essas pessoas nunca se conformaram com o resultado da eleição. E elas tentam agir contra a democracia desde antes da própria eleição. Aqui em Sergipe nós tivemos ônibus que foram interditados pela Polícia Federal na época, Rodoviária Federal, por conta de uma orientação nacional. E depois, o próprio filho do presidente vai para os Estados Unidos, olha, recebendo recursos recursos do povo brasileiro,
agora apresenta um atestado médico, vai para os Estados Unidos para poder fazer uma política de fora para dentro para intervir na justiça brasileira. Então a senhora acha que aquele povo que estava lá no dia 8, aquelas pessoas, elas poderiam ter dado um golpe ali no dia 8? Um golpe de Estado ou não? Olhe, não são as pessoas em si que estavam ali. Elas estavam ali sendo comandadas numa tentativa de tomar o poder a partir de forças, inclusive, que estavam discutindo isso e que na hora H eles recuaram. De forças do próprio alto escalão, que eles recuaram na hora e outros liberaram para eles entrarem ali. Então, as pessoas não estão sendo julgadas só por isso. As pessoas estão sendo julgadas por ter tentativa de golpe. Foi exatamente Bolsonaro, porque inclusive tem cartas, tem documentos que foram encontrados na residência dele. As outras pessoas estão sendo julgadas por outros elementos, inclusive por depredação do patrimônio público também e por organização criminosa, certo? E cada uma está tendo o seu julgamento de acordo com o seu grau de envolvimento. Por exemplo, a menina lá que é um símbolo desse movimento todo, que ela pinchou a estátua lá do STF, sim, com 14 anos de prisão, a senhora acha que é razoável? Pois é, eu acho que aí tem que se analisar quais são os elementos que estão levando aos 14 anos de prisão. E ela vai ter que responder por isso e entrar com o seu recurso. Porque todos nós somos, eu inclusive que sou uma militante de movimento social, que sempre fiz atos de rua, essa tem sido um debate muito sério e muito caro para nós. Porque nós já tivemos muitas pessoas criminalizadas, inclusive sem ter derrubado nada que é público, e outros por ter derrubado. Então, a gente tem uma atuação que tem lei, e a lei precisa ser cumprida. Agora, o problema é que a família Bolsonaro não está preocupada com essa moça, não está preocupado com o pipoqueiro, não está preocupado com ninguém. Eles estão preocupados em defender sua família e intervir numa política de regulação de preço, de taxação no Brasil, que inclusive exigiu que o próprio presidente chamasse a lei da reciprocidade. Isso é um absurdo. Vereadora, professora Sônia Mery, obrigado, nosso tempo está esgotado. Muito obrigado, viu, por ter vindo aqui. Força aí na caminhada. Tá. Agradeço a você pelo carinho da amizade, carinho da audiência. E até amanhã, se Deus quiser, às 2h45 com mais Atalaia Mais.